Bom dia, boa tarde, boa noite! Estamos aqui hoje para falar diretamente do estúdio móvel, também conhecido como Meu Carro. Estamos aqui hoje para falar sobre modos verbais. E aqui, pessoas, aqui vai uma dica, né? Uma dica não, um disclaimer. Esse vídeo aqui, ele é uma mistura de tudo que você precisa saber sobre, aliás, desculpa, o mínimo que você precisa saber sobre, misturado com a minha visão. Por que eu estou falando isso? Porque, na minha visão, modos verbais está dentro de classes gramaticais, né? É uma subdescrição de verbos. Só que é tão importante que... Ela é muito importante, ela é extremamente importante, mas ela é tão grande, na verdade, que é muito difícil você deixar junto. Quer dizer, eu não gosto de deixar junto com classes gramaticais no mesmo vídeo. Porque é como se eu fizesse um adendo muito grande, sabe? E aí não fica legal, não fica algo compreensível. E meu objetivo aqui neste canal é tornar para vocês o conhecimento que eu tenho, né, no caso aqui de gramática especificamente, algo fácil de você gravar, que você consiga consumir no seu ônibus, no metrô, em qualquer lugar que você esteja aí na sua vida de trabalhador maluco, que é a minha também, né? Mas assim, saiba que isso daqui é uma parte, como se fosse um subitem. Eu considero como um subitem de classes gramaticais, beleza? E aí, se você vir a minha aula aqui de classes gramaticais, você vai lembrar que eu falei que os verbos têm 4 informações, na verdade 5, tá? 5 informações aqui mínimas que eles trazem, né? Informações mínimas não, são informações que eles têm, que sempre trazem, tá? Ou quase sempre trazem. Informação de tempo, número e pessoa, tá? Do discurso, né? Eu, tu, eles. Modo, aí eu fiz um asterisco lá, né? Quando eu escrevo isso na luz, eu faço um asterisco. Ó, isso daqui nós veremos depois, quando estou dando aula de classes gramaticais. E a informação da ação descrita pelo verbo. A ação que o verbo descreve. Beleza? Essas 3 informações primeiras aqui, elas só estão presentes quando o verbo funciona como verbo, ou seja, quando ele tem informação de tempo, número e pessoa. Eu bato muito nessa tecla, tá? Porque é fundamental você entender que o verbo, ele está sendo usado como verbo quando ele traz essas 3 informações. Se ele não trouxer essas 3 informações, ele não está funcionando como verbo. E isso nós veremos hoje, ou pelo menos começaremos a ver hoje, né? Não vai dar pra fazer um vídeo inteiro, vou dividir esse vídeo aqui em algumas partes. Estou pensando em dividir no máximo 2, né? A depender aí do andar da carruagem, certo? E modos verbais nada mais é do que uma tradução da intencionalidade que a pessoa está imprimindo ao usar o verbo. Então, o que você tem que ter em mente sempre, né? Quem diz algo com alguma intenção. Se você for um ser humano, certo? Aliás, hoje eu posso dizer até que se você não for um ser humano, né? Se você for uma IA, você vai estar usando também intencionalidade. Só que não vai ser a intencionalidade da IA, pelo menos por enquanto, mas vai ser a intencionalidade de quem programou aquela IA para filtrar os dados. Mas esse é um outro assunto aqui que não vem ao caso. Tá, vamos lá então, pessoas. Nós temos 6 modos verbais em língua portuguesa. Em 3 deles, o verbo funciona como verbo, ou seja, ele traz informações de tempo, número e pessoa. Em outras 3 modos, ele não traz essas informações e ele funciona como um nome. Então, nesse vídeo aqui, eu falarei sobre os 3 primeiros modos, tá? Quando o verbo está funcionando como um nome, beleza? Então, o primeiro modo verbal, o que a gente mais usa de longe, assim, 90% do tempo você está usando esse modo verbal, é o modo verbal indicativo. O que quer dizer indicativo? Quer dizer que você não tem, o modo verbal indicativo é quando você não tem, é quando você tem a certeza da ação. Então, a ação que você está descrevendo ali é uma ação, é uma certeza, essa ação vai acontecer. Ou ela aconteceu, ou ela está acontecendo, mas é certeza, tá? Exemplo. Vou colocar aqui em primeira pessoa, tá? Eu vou ao cinema, tá? Então, presente, né? Eu vou ao cinema. Você vai ao cinema? Sim, eu vou ao cinema.
Nesse exemplo aí, o verbo ir, ele tá... Deixa eu colocar aqui. Tá. Melhorou? Eita, nós tá aqui. Agora tá vindo o sol certinho aqui. Vou ficar assim, tá? O verbo... Nossa. Quem sabe faz ao vivo! Dá um jeito, rapaz. Eu tô meus pulos aqui. Quem tá ouvindo, eu tô fazendo isso que eu tô tampando com a mão aqui. O sol que tá batendo certinho em cima da câmera, cara. Que coisa. Então, assim, vamos lá. Eu vou ao cinema. Tem alguma dúvida de que eu vou ao cinema? Você pode até falar assim, você tá mentindo, ok. Mas mesmo nessa mentira, não há incerteza da ação. Percebe? A ação narrada ali, a ação de ir ao cinema, é uma ação... não há dúvidas sobre essa ação, tá? Por exemplo, vou passar para o futuro agora. Eu irei ao cinema. É uma certeza, eu irei ao cinema. Ou pelo menos uma certeza da minha vontade, tá? Não há dúvidas de que eu irei ao cinema quando eu falo isso. Isso por definição. Por definição não há dúvida se você usa o indicativo, tá? Vamos usar, vou trocar aqui o tempo verbal. Eu falei, não, vou trocar aqui o número, né? Vou sair de plural, de singular, vou para plural. Nós vamos ao cinema. Mesma coisa, tá? Certeza da ação. Você tem certeza absoluta que aquela ação vai ser feita, beleza? Isso é o indicativo, tá? Nós sempre pensamos no indicativo. E é normal, porque a gente está sempre narrando uma ação certa, né? A gente não quer narrar uma ação incerta, beleza? Isso na maior parte das vezes. Tá. Vamos para o segundo modo verbal aqui agora. O segundo modo verbal é o subjuntivo. O que é subjuntivo? É justamente quando você não tem a certeza da ação. A ação é incerta, seja porque a própria natureza da ação é incerta ou se há uma condição, tá? Exemplo, eu iria ao cinema se eu não tivesse cansado. Percebeu que o iria é uma ação, ela não é certa, não é certeza que eu vou ao cinema. Eu iria ao cinema. E aí eu posso colocar uma condição também. Então eu posso falar assim, eu iria ao cinema se eu não tivesse cansado, se eu tivesse dinheiro, qualquer coisa do tipo. Então aqui, o que você tem que ter em mente quando você está usando subjuntivo, você, por definição, a ação é incerta. Isso tem que ficar claro pra gente, tá? A intencionalidade ali do uso do verbo, beleza? E aí você pode colocar um condicional ou não. Veja que a terminação do verbo, né? É sempre iria, uria, faria, iria, olharia. Ou então tivesse, né? O S. Se eu tivesse dinheiro, que aí é uma condicional. Se eu tivesse, se eu fosse, sei lá, maior de idade, eu iria para um cinema, enfim. Né, qualquer lugar. Se eu tivesse dinheiro, se eu não estivesse doente. Então, veja que essas terminações iria e s são todas condicionantes ou incertas. E aí, o modo verbal é o subjuntivo. Olha só que fácil. É bem tranquilo, né? O problema é que a gente acaba não vendo isso com tanta clareza. Pelo menos eu não vi isso com tanta clareza na escola. E veja que aqui eu estou resumindo bastante, porque a minha ideia é te dar uma visão geral, um overview aqui, tá? E nós temos o último modo verbal, que o verbo funciona como um verbo, que deixa eu colocar aqui rapidinho. Foi. Que é o imperativo. Que é o modo verbal que você faz uso quando você quer dar uma ordem ou fazer um pedido. Exemplo. João, senta aí. Essa é uma ordem. João, senta aí. É um pedido. Veja que o verbo sentar, a forma dele não mudou. É a mesma coisa. Só que aí eu mudei a entonação. Então, se eu estou falando, você consegue saber pela minha entonação, e aí, pausa aqui. Plip. O corpo todo, nosso corpo como um todo, comunica. Tá? Então, o meu tom de voz comunica, a minha expressão facial comunica, a minha expressão corporal comunica. Tudo isso comunica. Nós somos seres comunicantes por excelência. Nós estamos sempre nos comunicando. E aí é com o corpo inteiro. Então, em português, né, diferentemente do inglês, por exemplo, que você põe o verbo na frente para indicar que é uma pergunta, em português vai diferenciar a pergunta, por exemplo, pela entonação. Se for escrito pelo ponto de interrogação. E aqui,
se é um pedido ou se é uma ordem, é a mesma coisa, é pela entonação. Então, se eu estou falando é pela entonação, se eu estou escrevendo é pelo a pontuação, né? Então, se for uma ordem, geralmente vai vir escrita seguida de um ponto de exclamação. Ponto de exclamação, você usa quando você quer dar ênfase à informação. Às vezes até gritando. Você quer exprimir na escrita que você está sendo bem enfático, você está mandando, você põe um ponto de exclamação. Então toma cuidado com as suas mensagens do WhatsApp aí, que você põe sempre ponto de exclamação. Se a pessoa entender minimamente de pontuação, ela vai entender que você está sendo enfática ou às vezes que você está até gritando. Principalmente se você colocar em caixa alta. Certo? E aí, quando você está escrevendo um livro, quando você está lendo uma história e o autor colocou tudo aquilo, uma frase inteira em caixa alta, quer dizer que a pessoa está gritando. Principalmente se ele colocou lá os pontos de exclamação 3 seguidos, por exemplo. É uma ênfase da ênfase da ênfase. Obviamente que isso é uma coisa informal, mas veja, não é porque é informal que está errado, né? Informal funciona, existe uma regra de informal que vigora em textos informais, certo? Você não vai usar a mesma regra para texto formal. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o que vai diferenciar, no caso aqui do imperativo, a ordem do pedido é somente o ponto de exclamação se for escrito ou a entonação se for falado. Beleza? Em todas essas formas verbais, esses modos verbais, o verbo traz informação de tempo, número e pessoa. Sempre. É um verbo só que exprime tudo isso. E como esses são os modos mais fáceis, a gente usa com mais frequência, fica fácil de você lembrar, né? Então, o normal, que é o indicativo, que você usa sempre, não preciso nem dar muita ênfase a isso. O subjuntivo é aquele em que você tem uma incerteza da ação, então o final é iria ou S do verbo, né? S, tivesse, teria e assim por diante. E o imperativo é quando você está dando uma ordem fazendo um pedido. Beleza? Pessoas, é isso então. Esse aqui é o primeiro vídeo de modos verbais. Veja que aqui eu fui bem sintético, estou indo diretamente ao ponto. Quando eu falar de modos verbais nominais, eu vou estender um pouquinho, porque eles precisam de uma extensão maior, de uma explicação maior, porque a gente não está tão acostumado a vê-los, né? Nós estamos acostumados a usá-los, mas sem pensar que eles são modos mais complexos. Mas isso é assunto para o próximo vídeo, beleza? Então é isso aí, fico por aqui, bebam bastante água, durmam bem e aproveitem sua vida. Falou, tchau, tchau.